Pessoal, vamos dar seguimento na nossa aula de história, aula de número 15, interpretando. Então, vamos lá, vamos abrir a nossa apostila lá na página 14 e vamos observar essa fotografia que foi retirada dos escravos em uma colheita de café lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Essa foto, ela faz parte de um acervo no Instituto Moreira Salles e está exposta lá no Rio de Janeiro, essa imagem aí. Nessa figura, pessoal, a gente tem aí, são 10 escravos, olha aí, ó. A gente tem 10 pessoas, no caso são 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. E todos eles, inclusive as crianças, também trabalhavam na colheita do café. Viu? Não é porque era criança que não trabalhava. Desde começou a andar, já firmava a perninha, já começava a trabalhar já para ajudar os pais, certo? Então essa aí é uma fotografia que foi tirada no ano de 1882. Bem antiga, né, pessoal? Agora vamos lá para a página 15, que nós vamos ter algumas questões referentes àquela imagem para a gente estar respondendo. Então, letra A. Quantas pessoas foram fotografadas? Então, na fotografia foram retratadas 10 pessoas, né? Sendo 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. Letrinha B. De acordo com o que você estudou, identifique o tipo de trabalho realizado pelas pessoas fotografadas. Então, pessoal, observem que essas pessoas estão em uma plantação de café e provavelmente eles estão fazendo o que lá? Eles estão colhendo café, né? Aí no exercício 2, em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? Bom, pessoal, eles eram transportados de navios, eles vinham nos porões dos navios, tomando friagem, não comiam direito, não se alimentavam, e eles atravessavam o oceano dentro desses porões do navio. Alguns, pessoal, morriam no caminho. E os que sobreviviam, às vezes, chegavam aqui bem fracos, doentes, né? Então, era bem precária a situação deles. Aí, no exercício 3, neste caça-palavra, encontre 6 palavras relacionadas às atividades de produção de café. Então, as palavrinhas que vocês vão encontrar aí são transportar, peneirar, moer, torrar, colher e plantar. Registre as palavras encontradas, organizando-as de forma que indiquem a sequência de atividades em uma lavoura de café. Bom, primeira coisa, o que eles faziam? Eles plantavam o café, depois colhiam. Depois que eles colhiam o café, eles tiravam a sementinha do café e vinha folha junto. O que eles tinham que fazer? Peneirar esse café. Depois que eles peneiravam esse café, eles levavam por meio de transporte, chegando lá no local onde eles cuidavam dessas sementes, eles torravam esse café e depois eles moíam em seguida, né? Então, é nessa ordem que vocês vão escrever, na sequência do que aconteciam com essas sementes, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai para a página 16, que vai estar falando sobre a chegada dos imigrantes europeus. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Entre o fim do século XIX e início do século XX, pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores.
Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? O que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar? Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, a conflitos internos e à pobreza. O Brasil recebeu muitos imigrantes no período, entre eles italianos, ucranianos e poloneses. Então, pessoal, o que aconteceu aí? Por que esse povo vinha para cá? Esses imigrantes vinham para cá buscando melhores condições de vida. Como é que eles ficavam sabendo? Eles faziam panfletos aqui no Brasil e mandavam distribuir nesses países lá. Aí o que acontecia? Essas pessoas viam esses folhetos e imaginavam o quê? Que se elas viessem para cá, elas poderiam ter uma vida bem melhor do que eles tinham lá onde eles moravam. Então, o objetivo principal deles virem para cá era o quê? Melhorar de vida. Muitos deles tinham o objetivo de vir aqui, conquistar a fortuna, ganhar bastante dinheiro, para depois estar voltando para o país deles de origem. Mas, infelizmente, não é isso que acontecia. O que acontecia? Esse pessoal chegava aqui, eles já chegavam devendo. Vamos ouvir aí a outra parte que eu já vou explicar para vocês o que acontecia. Bom, os imigrantes italianos chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá eles já iam para uma hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam de trem para o interior de São Paulo, onde eles trabalhavam nas fazendas produtoras de café. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem, depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era o esperado, e por isso diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Porque o que acontecia, pessoal? Eles já chegavam devendo, porque os donos das fazendas pagavam a viagem que eles haviam feito para cá. Então, a hora que eles já chegavam nessas fazendas para trabalhar, eles já chegavam nesse local devendo a passagem de navio, que eles não pagaram por ela, e sim eram os fazendeiros que faziam os pagamentos do transporte que eles fizeram do local de origem deles até aqui no Brasil. Então, olha aí, ó, as viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros, quando chegavam às terras onde iriam trabalhar. Os imigrantes deveriam pagar pela passagem da Europa ao Brasil e também pelas acomodações, pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Ao migrar, as pessoas levavam consigo sua cultura, modo de falar e de viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, pessoal, vocês podem estar grifando toda essa parte aí do livro de vocês, tá? A página 16 inteirinha. Vamos mudar aí para a página 17. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíram suas moradias de acordo com o que conheciam no local de origem. Aí, pessoal, na página 17, a gente tem a arquitetura que eles trouxeram, a forma que eles construíam as casas lá. Então, esse detalhe que vocês estão vendo aí na beiradinha dessas casas, a forma de se colocar a madeira, recebia um nome, chamava lambrequim. Mas calma que vamos chegar lá ainda. Então, vamos lá. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíam suas moradias de acordo com o que conheciam no local de origem.
Os imigrantes poloneses que se estabeleceram na região sul do Brasil adaptaram seus conhecimentos de construção e criaram uma casa feita com troncos inteiros, encaixados como se fossem um tipo de quebra-cabeça, pois para cada peça de tronco existe um lugar específico de encaixe. Olha aí, ó, reconstituição de uma casa usada pelos primeiros imigrantes poloneses que chegaram a Curitiba no fim do século XIX. Outras características da maneira de construir na Polônia, Holanda, Ucrânia, Itália e Alemanha foram incorporadas a algumas casas do sul do Brasil. Por que no sul do Brasil, pessoal? Esses imigrantes, eles chegaram, os poloneses, holandeses, ucranianos, italianos e alemães, chegaram naquela região do Rio Grande do Sul. E ali eles se instalaram e começaram a construir a moradia deles. E como era a cultura deles construir casa nesse estilo, eles começaram a construir as casas lá. A maioria das casas do Rio Grande do Sul são todas de madeira. E tem esse lambrequim aí, que é esse tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocado na parte de fora dos telhados. Os desenhos estão relacionados ao formato do gelo, pendurado nas calhas das casas, durante o inverno na Europa. Então, essa tradição, essa cultura que eles tinham lá, eles trouxeram aqui para o Brasil e reproduziram ela aqui para estar ilustrando para a gente, tá? Então, pessoal, vocês vão olhar aí no Vamos Brincar, os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação de nossa sociedade. Que tal enfeitar a sala com lambrequins? No caso, não vai estar dando para enfeitar a nossa sala. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão retirar isso daí do material de apoio e podem estar colorindo, tá? Só para vocês verem o formato que tem esses lambrequinhos, tá joia? Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.